Então, queridos, quero aproveitar todo o tempo do mundo para ouvir, né? Meu discipulador amado, pastor Ralph, por favor, você pode aplaudir ao Senhor, direto da Suíça. É muito bom tê-lo aqui, muito bom estar entre amigos, né, pastor? Ter vocês aqui, todos os pastores aí de Cabo Frio, obrigado pela presença. Vamos orar por esse homem, amém? Estenda a tua mão para cá, Pai, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Ralph, poder estar aqui conosco. Senhor, nós queremos te louvar por todo investimento, semeadura, crédito da parte dele em nossa vida, em nosso ministério, em nossa família. E queremos também, ó Deus, abençoá-lo nessa hora. Que o teu Espírito Santo fale ao coração da igreja aqui presente. Senhor, que essa voz ecoe no nosso coração, alcance a nossa vida, encontrando, Senhor, um solo bom, um solo fértil, para que a tua palavra, Senhor, frutifique a 100, 60, 30 por 1, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Emocionante, né? Ver esse vídeo. Mais emocionante ainda é depois sair por essa porta e ver ao vivo a coisa, né? Que coisa. Glórias a Jesus. Queridos, antes de ir para a ministração da palavra, eu vou virar garoto propaganda. E primeira propaganda que eu quero fazer pelo nosso Instituto EIA, que tem sido uma bênção, né, atingindo todas as igrejas, não só debaixo dos nossos cuidados, mas também do Ministério da Comunidade Evangélica Cristã de Vila da Penha. Então, dá uma olhada lá no site do Instituto EIA, as inscrições estão abertas para o ano que vem, institutoeia.org. Dá uma olhada lá, tem curso de teologia prática aplicável, tem curso de arte e adoração e também tem de missiologia. E falando em missiologia, no dia 6 de novembro, é uma pena que eu vou embora um dia antes, mas no dia 6 de novembro vai ter uma feira missionária na Comunidade Evangélica Cristã de Padre Miguel. Então, você, eu creio que já está passando aos domingos, né, essas informações, mas estou reforçando aí. A gente quer realmente dar um gás nessa obra missionária, porque cremos que a igreja é para levantar os olhos e não só ficar nas suas quatro paredes. E falando nisso, também anunciando, já falei no domingo em Cabo Frio, vou falar aqui agora, uma novidade, que a metade do ano que vem, se Deus assim permitir, está tudo encaminhado para isso, eu, minha família, ou melhor, a minha família e eu, vamos nos mudar para Portugal. Fala Portugal. E porque 6 anos atrás nós fomos para a Suíça, mas não para o projeto Suíça, fomos para o projeto Europa. Então nós vamos deixar a igreja da Suíça com um casal de discípulos, vamos continuar supervisionando, que é mais fácil, que são 2 horas só de avião. E os preços também não são os mesmos preços para vir para o Brasil. E a gente vai para Portugal por 2 razões. A primeira, obviamente, é começar uma igreja. E a segunda também é criar um centro de obras missionárias, principalmente voltado para jovens com menos de 100 anos, que sentem um chamado de ir para a Europa. Então, ali vai ser um lugar onde nós vamos receber e treinar pessoas que Deus vai enviar para esse continente, que Deus colocou no nosso coração. Creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Orem por nós, é um grande desafio, mas uma vez, um dia você vai mudar de país e você vai entender o que eu estou falando aqui. É um grande desafio. Mesmo indo para um país que você acha que sabe a língua, porque você vai para Portugal e tem que... O que o cara falou? Está falando português, mas não entendi nada. E também para uma outra cultura e para um outro jeito de viver. Mas se Deus está mandando, nós estamos aqui para obedecer e Ele vai dar condições e força e coragem e condições em nome de Jesus. Amém? Ok, recados dados.
Agora vamos para a palavra. Eu quero ler, para começar, um texto muito conhecido, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para o seu discípulo Timóteo. Dizem aqueles que estudam essas coisas a fundo que essa é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. E ali tem um versículo, no capítulo 4, versículo 7, esse versículo é super conhecido. Ali, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Talvez você não tenha muitos anos ainda de cristão, mas o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui é um desafio. É um desafio se é que você quer permanecer firme com o Senhor Jesus até o final da sua vida. Quantos estão determinados de permanecer fiel? Eu mesmo estou há mais que 30 anos caminhando com Jesus e tem gente aqui que tem mais tempo ainda. Então, graças a Deus que Deus nos fez seres humanos com emoções. Emoções são gostosas, não são? Quantos gostam de emoções? Principalmente quando são boas, né? Até mesmo, mas às vezes até as emoções de tristeza fazem bem a gente. Às vezes é bom chorar, não é verdade? Sim ou não? Às vezes é bom colocar para fora, até tem algumas pessoas que têm que se retirar um pouco, porque a maioria das pessoas fica meio feia quando chora, né? Ainda faz uns barulhos esquisitos, né? Então, mas a emoção às vezes liberta, não é verdade? Emoções são muito boas, mas para aguentar, para terminar a carreira e guardar a fé, as emoções não são suficientes. Quantos aqui se converteram e receberam um empurrão assim forte de emoções? Eu fui assim. Assim, foi uma emoção tão grande quando eu encontrei Jesus, quando Ele me encontrou, e essas emoções, elas duraram muito tempo, mas um dia acabaram. O melhor exemplo talvez seja um retiro de vida vitoriosa. A gente já viu isso tantas e tantas, e mais tantas vezes, né, pastor Gilson? Pessoas que vão para o retiro Vida Vitoriosa e saiam de lá, aliás, naquele último momento, vem abraçando homens, vem abraçando a gente, chorando e falando: pastor, a partir de hoje, nunca mais, pastor! Ah! Porque as emoções estão na flor da pele, aí vão para a igreja no domingo à noite, mas na segunda-feira a coisa já começa a mudar. Às vezes eu comparo algumas pessoas que eu já vi indo para o Retiro Vida Vitoriosa como aquele número de circo, aquela apresentação de circo chamado Homem-Bala. Já ouviu falar? Que monta um canhão enorme, aí a pessoa entra naquele canhão e pum! Aí ele vai voando. Aí, o homem sabe voar, legal. Mas um dia, um momento ou alguns segundos depois, o impulso acaba e inevitavelmente a pessoa cai. Isso é o crente que se baseia nas emoções. Eu gosto de emoções. Eu amo emoções. Mas não são elas que nos levam a completar a carreira. Isso é disso que a ministração de hoje trata. O título dela é a importância do ordinário. Ordinário é uma palavra que muita gente não gosta. Extraordinário, aí sim. Agora, ordinário. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir histórias das pessoas. Você gosta de ouvir histórias de pessoas? Eu gosto. Eu me interesso por pessoas. Às vezes eu até já pisei na bola assim, assim, em situações que fiz pergunta demais. Por exemplo, uma pessoa fala assim, eu pergunto: os seus pais são de onde? Aliás, meus pais já morreram. Aí eu pergunto: mas morreram de quê? Mas não é porque eu quero fofocar, me fala logo. Não, é porque eu me interesso pela história. O que gerou aquela pessoa? Quais são as circunstâncias que levaram a pessoa a estar onde ela está?
Mas aí eu pergunto, mas morreu de quê? A pessoa, aí eu falei, ai meu Alvo, por que você teve que perguntar de novo? Mas eu me interessa. Outro dia mesmo eu levei meu filho para o grupo familiar dele, na sexta à noite, e a gente parou no mercado e ele teve que comprar o lanche do grupo familiar. Aliás, eu que tive que comprar o lanche do grupo familiar das crianças. E ele só foi escolher. Mas, na frente do mercado, na Suíça, infelizmente, a gente vê isso bastante, tinha um alcoólatra, com a latinha de cerveja de meio litro na mão, mas já deu para ver a distância que ele começou desde manhã e estava lá ainda. Mas, às vezes, eu queria sentar com pessoas assim e falar, rapaz, como chegou nesse ponto na sua vida? Porque tem uma história ali por trás. Você está entendendo? Isso me interessa. Como isso me fascina, assim, na coisa assim, isso me intriga. Como que é possível, por exemplo, que dois irmãos que cresceram na mesma família, depois, quando viram adulto, um está num ponto e o outro está totalmente no outro lugar? Como que é isso possível? O que levou? Quais foram as encruzilhadas da vida que a pessoa pegou uma direção diferente e a outra foi para o outro lado? Isso me interessa muito. É verdade, existem momentos que definem muito a nossa história, não é verdade? Às vezes a gente acha que nós somos os únicos que passam por momentos difíceis ou momentos que definem a nossa vida, mas a verdade é que todo mundo passa por momentos assim, que de uma forma permanente influenciam a nossa vida. Mas, mesmo assim, somos nós que decidimos como nós vamos reagir em cima desses momentos. Uma vez isso assim, fiquei pensando, porque eu não sei se você já estava vivo, se você se lembra, mas um avião da Air France caiu, aliás, eu acho que explodiu no ar, que estava saindo do Rio de Janeiro para Paris. E muita gente morreu, 200 e tantas pessoas morreram. Então, muitos parentes, muita gente viveu uma mesma tragédia, perderam alguém que morreu naquele avião. Agora, foi interessante de ver como cada um reagia à mesma tragédia. Interessante. Tem gente que até hoje está triste, ficou depressivo, nunca conseguiu superar aquela perda. Outro, na entrevista, falou assim, olha, eu estou muito triste, mas ao mesmo tempo sou muito grato pelo tempo que eu pude ter com essa pessoa que é fulano de tal. É uma reação totalmente diferente ao mesmo acontecimento. Isso assim me interessa muito, isso me fascina muito, porque são essas coisas que definem a nossa vida. Agora, nessa minha procura, como que as coisas funcionam? Claro, primeiro na minha vida, sempre é assim. Depois, primeiro é em mim, depois é através de mim. Eu quero entender como eu funciono. Isso é importante. Você descobrir como você funciona. E por que você funciona assim. Então, penetra um pouco na sua história. Mas, nessa busca, eu encontrei um negócio muito interessante e eu quero compartilhar isso com vocês. Eu sei que todos nós, eu inclusive, a gente gosta das coisas espetaculares. Você gosta de coisas espetaculares? Eu gosto de coisas espetaculares, principalmente na igreja. Já pensou? Eu estou falando isso há anos, mas ainda estou com expectativa no meu coração de ver milagres acontecendo nos nossos cultos. De pessoas cegas enxergarem, os paralíticos andarem, pessoas que a gente vai visitar nos hospitais serem curadas. Eu quero ver as coisas espetaculares. Todos nós a gente gosta das coisas espetaculares. Também, mas nós crentes não somos os únicos. Todo ser humano gosta de coisa espetacular. É por isso que muita gente toda semana vai lá fazer uma fezinha para ganhar na loteria 38 milhões, não sei de quê. Porque ele fala, rapaz, já pensou de um dia para o outro ser rico? Aí seria espetacular, não é verdade?
Eu sei que é um exemplo um pouco esquisito para crente, que a gente não joga na loteria, no jogo de sorte, mas o princípio também se aplica a nós. Eu conheço cristãos que estão correndo atrás do espetacular, que estão indo de igreja em igreja, buscando o momento que eles esperam de um dia para o outro, de um momento para o outro, a sua vida mudar. Cantei no domingo lá em Cabo Frio, vou cantar aqui também. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. 38 anos aquele homem esperou o espetacular. 38 anos é muito tempo, gente. Quantos aqui tem, deixa eu ver, 19 anos? Tem alguém aqui que tem 19 anos? Tem, não. Não, Eliseu não levanta a mão, não. Mas é o dobro de uma pessoa que já viveu 19 anos. Já pensou? 38 anos esperando. Agora, queridos, quantos gostariam que um anjo fosse no seu quarto? Quantos gostariam que um anjo fosse no seu quarto, você dormindo, que nem um bebezinho, daqui um pouco uma luz, assim, o que é isso que está acontecendo? Aí uma luz espetacular, um homem de branco no seu quarto, e fala assim, Ralph. Sim, Senhor, eis-me aqui. E eu te falo com certeza aquilo que aquele anjo iria falar, mesmo se fosse algo que você já leu centenas de vezes na Bíblia, aquilo que o anjo falasse iria ecoar por toda a sua vida no seu ser. Mesmo que ele fale assim, Deus te ama, agora que eu sei que Deus me ama. Tem muita gente que espera por essas coisas. Se isso acontecesse, se aquilo acontecesse. E a minha pergunta, esses momentos existem? Sim ou não? Sim, claro, a Bíblia está cheia dessas coisas. É errado esperar essas coisas de Deus? Não. O que a gente precisa entender, e isso foi inesperado por mim quando eu fui buscar essas coisas. Como chegar no final da carreira bem? Como chegar bem no final da carreira? O que a gente precisa entender que são as coisas ordinárias, diárias que a gente faz, que mantém a gente firme na fé. É a nossa rotina diária que define como vai acabar essa vida que estamos vivendo. Não são as coisas espetaculares. Eu quero as coisas espetaculares. Mas o que define como vai terminar a nossa vida diante de Deus são as coisas que a gente faz ordinárias todos os dias. A Bíblia e a forma como ela descreve e registrou a história de Deus com o ser humano não nos ajuda muito nesse quesito. É até difícil eu falar isso, que a Bíblia em alguma coisa não nos ajuda muito, mas nisso aí ela não nos ajuda muito. Sabe por quê? Porque a Bíblia às vezes resume demais as coisas. Mesmo quando são pessoas que até a Bíblia fala bastante sobre eles. Por exemplo, Abraão. Sobre Abraão a gente sabe bastante, sim ou não? Lá em Gênesis tem 13 capítulos sobre a vida de Abraão, como ele foi chamado, como Deus deu um filho para ele, as lutas que ele passou, um monte de coisa. 13 capítulos, é bastante. Agora eu te pergunto, quantos anos Abraão viveu? Alguém sabe quantos anos Abraão viveu? Quantos anos? Alguém sabe? Se arrisca? Quanto? 400. Quase a metade. Em Gênesis capítulo 25, versículo 7, diz que Abraão viveu 175 anos. Em 13 capítulos. Compara 175 anos com 13 capítulos do que a gente sabe sobre Abraão. Sabe que eu estou desconfiado?
Essas coisas, sim, que a gente lê, é muito importante na vida de Abraão, mas eu acho que fez de Abraão, pai da fé, foram coisas que ele fez em 175 anos que a gente não sabe, ordinárias que ele fez todo dia, que não eram espetaculares, mas que ele fez e fez de novo e creu olha, 175 anos é muito tempo. A gente lê, vieram 3 pessoas, eram 3 anjos que vieram falar com Abraão, e dizem os teólogos que um deles era Jesus. Poxa, eu quero. Poxa, mas Jesus nunca apareceu para mim. Nunca vieram 3 anjos. Sim, mas é um momento, é tipo uma fotografia de um momento. Mas isso não era o ordinário, o dia a dia de Abraão, não. Abraão não vivia sempre com 3 anjos, não. É 175 anos. Só que a gente lê a Bíblia e fala assim, poxa, eu estou lendo aqui, mas na minha vida não está acontecendo. Ué, 175 anos, em 13 capítulos. Depois a gente cobra de Deus que Ele faça aqueles 13 capítulos em uma semana na nossa vida. E não é assim que funciona. Só que é essa a expectativa que faz muita gente desviar no meio do caminho. Ah, pastor, eu tentei, procurei, bati a porta e pá. Outro dia, a cantora famosa casou, 3 meses depois separou, e ela falou assim, eu lutei pelo meu casamento. Você lutou pelo seu casamento durante 3 meses? O que é isso? Aliás, primeira semana com certeza foi festa pura, né? Primeiro mês fui tranquilo, então, ela lutou 2 meses pelo casamento. O pessoal hoje fala, né, eu tinha outra expectativa, mas imagina 175 anos sendo o pai da fé. De permanecer firme para chegar no final da carreira e falar assim, eu guardei a fé. De ser um Caleb da sua geração e falar assim, eu ainda tenho a mesma disposição. Eu quero chegar assim na minha velhice. Abraão tinha alguns momentos espetaculares. Mas, queridos, teve momentos difíceis, teve dias que nada aconteceu, que nem um anjo apareceu, que nenhuma voz ouviu do céu, mas ele permaneceu, por isso ele se tornou o pai da fé. O problema é que a gente pega o resumo e quer aplicar ele à nossa vida. O resumo da Bíblia, a gente quer pegar essas histórias espetaculares e quer viver elas todos os dias, e não é assim que a coisa funciona. Davi, pastor Júlio mencionou ele. Davi, na minha vida mudou algo, sabe? Quando eu entendi que Davi, ele não nasceu um homem segundo o coração de Deus. Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. E eu não sei se eu estaria preparado para as lutas que Davi passou, não. Eu duvido que a maioria daqui teria a disposição que Davi tinha de passar por tudo isso. Por quê? 1 Samuel capítulo 15, Davi é ungido como novo rei de Israel. Legal. Aquele desfile de irmãos, e e Samuel, o grande profeta, todo mundo estava assim, meu Deus, será que ele veio para abençoar ou a gente vai morrer hoje? Eu falei, estou vindo em paz, calma. Aí um desfile de irmãos, daqui um pouco vem Davi, Samuel pega o chifre de azeite e unge ele rei. A Bíblia não diz, mas dizem os estudiosos, que Davi era só um adolescente, 14, 15, 16 anos. Agora, você já pensou uma vez que quantos anos Davi tinha quando ele foi de fato rei? A Bíblia diz isso. Ele tinha 30 anos. Quando ele começou a reinar sobre 2 tribos, e 8 anos, com 38 anos, 8 anos depois, ele começou a reinar sobre todo Israel. Mas o que Davi fez dos 16 até os 30? Eu estou achando que ali está a chave que Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. Coisas que não estão escritas na Bíblia. Porque a Bíblia diz que
tempo depois que ele já foi ungido como novo rei, quando houve a batalha que depois ele venceu Golias, o pai dele chamou ele de novo lá do campo, que ele estava cuidando das ovelhas. Legal, né? Você sabe que você vai ser o próximo rei? Houve aquele momento espetacular da unção de Samuel sobre sua vida, e depois você fala assim, olha, eu fui ungido como rei, o que eu faço agora? Volta lá para o campo, cuida das ovelhas. Pô, mas eu fui ungido rei, o que é isso? Mas fui lá no campo que ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Sobre esses 16 anos a gente sabe muito pouco. Pior ainda no livro de Reis. No livro de Reis é possível que em um capítulo a gente lê a vida de 4 pessoas. E o fulano reinou 30 anos em Jerusalém, depois foi recolhido, veio um próximo, reinou tanto tempo. Assim, às vezes a Bíblia, em um capítulo, resume 4 vidas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quero te dar uma receita, se você quer chegar bem, completar a sua carreira e guardar a fé. Quero te dar uma receita. Muito simples, mas ela funciona. O que você deve fazer? Você deve não valorizar tanto o espetacular e valorizar mais o ordinário na sua vida. Eu não sei de onde a gente tirou isso, que às vezes a gente se toca e quer fazer muito. Quero te falar uma coisa, se você quer ter dentes saudáveis, você tem que escovar os dentes todos os santos dias, 3 vezes por dia. Se você não fizer isso, vai chegar o dia que teu dente vai estar podre. Não adianta você não escovar os dentes durante uma semana e depois no final de semana, meia hora escovando, gastando a pasta de dente todo, não, porque agora. Não adianta, tem coisas que você tem que fazer todos os dias da sua vida. Igualmente no mundo espiritual. Nada espetacular. Hoje eu não estou afim de ler a Bíblia. Faz assim mesmo. Eu também não levanto, eu estou afim de escovar os dentes hoje? Não estou sentindo nada não. Tem coisas que você simplesmente tem que fazer. E agora vem a chave. Quando chegam os momentos espetaculares, é o ordinário que define o que vai acontecer naquele momento espetacular. Eu vou te dar um exemplo de Davi. Exemplo engraçado, você já ouviu talvez de mim algumas vezes, mas vai ouvir de novo. Davi, você conhece a história dele? Ungido rei. Agora Saul fica com ciúme dele, vai atrás dele, caçando ele para matar ele com ciúme. E com 3.000 homens, a tropa de elite de Israel está caçando Davi no deserto. No meio dessa caçada, Saul sente uma coisinha no estômago. Falei, rapaz, eu vou ter que aliviar o ventre. É uma forma, assim, elegante a Bíblia usar. Né? Então, você já falou, olha, eu vou aliviar o ventre ali. Você sabe o que isso significa, certo? Só que na terra de Israel, no deserto, eu já fui lá. Lá tem um monte de cavernas. É cheio de cavernas, não é uma caverna, é um monte de cavernas. Então, para ele não passar vergonha na frente da sua tropa, Saul entra numa das cavernas. E exatamente naquela caverna está Davi escondido. Então, fica a sua fantasia agora como essas coisas aconteceram, mas Saul entra lá e vai aliviar o ventre. Só que agora o amigo de Davi fala assim, rapaz, abre os olhos, Davi. Isso é um momento espetacular na sua vida. Você não está percebendo que o Senhor está entregando o seu inimigo nas suas mãos? Mas o que agora define um momento espetacular na vida de Davi é o que ele fez todos os dias. Lá no campo onde ninguém viu, ele foi conhecendo o Senhor,
ele foi começando a confiar no Senhor, ele conheceu um Deus que sabe de todas as coisas, ele foi descobrindo que é Deus que levanta, é Deus que abate. Foi naquele tempo que muitos daqueles salmos que hoje ajudam a gente a não desanimar, ele escreveu naquele campo. E foi o ordinário de todos os dias que ajudou ele num momento espetacular a não fazer a maior besteira da vida dele. Um dia o pastor Sandro falou para mim, eu ouvi dele, talvez ele também ouviu de outra pessoa, mas eu quero passar para você, também já falei um monte de vezes, mas há muita profundidade naquilo que eu vou te falar agora, numa frase. O maior feito de Davi não foi matar Golias, o maior feito de Davi foi não matar Saul. Mas por que ele não matou Saul? Por causa do seu dia a dia. Do seu dia a dia. Lá onde ninguém viu, coisas que ele fazia todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. A gente estava falando ontem, né, entre os pastores, quando chegam momentos, às vezes, de pressão, a gente nem consegue garantir o que a gente faz num momento de pressão. Mas eu tenho quase certeza, se eu estivesse naquela caverna, eu teria matado Saul. Falei, claro, é óbvio, é espetacular. Deus, ainda te costas. Mole. É agora. Mas é nesses momentos, o que segura, o que dá base de tudo, é a nossa vida ordinária, de todos os dias. Queridos, você quer estar firme ainda, daqui a 30 anos? Não são os momentos espetaculares, eu quero os momentos espetaculares, mas são as coisas, a nossa rotina que a gente tem todos os dias, que vai levar a gente a chegar no final e falar assim, olha, eu estou aqui ainda firme, eu guardei a fé, combati o bom combate. A minha pergunta é, com que você enche a sua cabeça e o seu coração todos os dias? Eu tenho uma convicção, uma das melhores mentiras, assim, foi uma jogada de mestre do diabo. A melhor mentira que ele inventou se chama, nada a ver. Nada a ver. Pô, eu mereço um pouco nada a ver. Eu posso, poxa, minha esposa não está querendo nada de mim, então eu sou um homem, eu tenho o direito de buscar um pouco em outro lugar, assistindo uma coisa aqui, outra lá. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Aí quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, nada a ver, cara, me dá uma raiva. Porque eu acho que é a melhor mentira que o diabo já inventou. Por quê? Importa sim. Importa o que você faz todos os dias, por mais chato que seja. Eu sei que você não vai sair daqui, aleluia, glória a Deus, que fogo, aleluia, que culto foi esse? Eu senti fogo subindo, descendo. Mas, queridos, é o que você faz todos os dias. Escuta o que eu estou te falando. É todos os dias que vai definir o que vai ser da sua vida. Com que você enche a sua cabeça, o seu coração. Todos os dias. Você lê livros? Se é que você lê livros, que tipo de livro você lê? É uma boa pergunta, né? Eu fiz um curso de como escrever de forma legal. Lá naquele curso tinha um rapaz, não era um curso dentro de uma igreja, mas tinha um rapaz que escreve livros eróticos. Então você fala, eu leio livros, mas que tipo de livros você lê? Vai influenciar a sua vida. Eu te falo, tem livros que eu li que eu nunca mais fui o mesmo. Você vê quantas notícias por dia, noticiários? Quais notícias você deixa chegar à sua vida? Quantas pessoas nessa pandemia ficaram cheios de medo, porque se você assiste aquele jornal, você fica com medo. Faz uma diferença, eu levanto de manhã, eu faço minhas coisas, depois eu leio as notícias, porque no noticiário eles só falam sobre coisa ruim.
Aí você fica assim, ai meu Deus, para onde esse mundo está indo? Ai meu Deus, nunca foi assim. E influencia a sua vida, mas não só a sua vida. Se você faz isso todos os dias, a sua vida vai ser uma vida de medo. É diferente quando você levanta e fala, está difícil assim. Mas com meu Deus eu salto muralhas. Com meu Deus eu passo no meio de um batalhão. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita. Amém, Jesus. Está difícil, mas eu vou contigo, eu vou vencer. Faz uma diferença. Num dia, mas faz uma diferença para o resto da vida. Se você faz isso todos os dias. Acho que é a pregação mais chata que eu já preguei na minha vida, falando sobre as coisas que você faz todos os dias. Com quem você gasta tempo? Influencia demais. Influencia demais. Com quem você gasta tempo de qualidade? Influencia demais. Pode procurar qualquer sociólogo, psicólogo. Os amigos e as amizades são determinantes na nossa vida. Com quem você gasta tempo? Faz uma diferença todos os dias. Você assiste televisão? Você assiste filme? Que tipo de filme você assiste? Quanto tempo você gasta com as tais chamadas mídias sociais? Que não precisa ir para a igreja. Tá para quem quer ver, que deveria ser chamado de mídias antissociais. Que destrói a sociedade. Um grande CEO do Facebook se demitiu porque ele falou assim, isso é crime, o que as mídias sociais estão fazendo com a sociedade. É crime. Quanto tempo você gasta lá? Às vezes eu fico com pena dos meus filhos. Pena mesmo, eu acho um absurdo o que acontece com eles, porque a concorrência é tão grande hoje. Antigamente, na minha época, eu tive que ser o melhor da minha escola, ou talvez o mais bonito da minha sala, ou que jogava bola melhor do bairro. Hoje você se mede com os melhores do mundo, com as mais bonitas do mundo. E a pessoa olha para o espelho e fala assim, cara, eu sou feio, eu sou burro, eu sou não sei o quê, e empurra a pessoa lá para baixo. Quanto tempo você fica lá? Porque é fácil, não é verdade? A gente já está criando um músculo especial aqui, ó, de passar as coisas assim, ó. A gente fica... Dá para gastar 1 hora no Instagram? Tranquilo? Sim. Ler a Bíblia 10 minutos, para muita gente é difícil. 1 hora, 2 horas em alguma mídia social dessa, é mole, é fácil. Vai tranquilo. Mas, queridos, eu não estou falando, essa coisa mídia social é ruim. Não, a pergunta é, o que você faz todos os dias que vai influenciar a sua vida? Você escuta rádio? Qual rádio você escuta? Eu quero te incentivar. Começa hoje a mudar a sua vida ordinária. Por quê? Daqui 1 ano vai fazer uma diferença. Daqui 1 ano vai fazer uma diferença. A pessoa fala assim, pastor, está magrinho, o que houve? Sabe quando eu comecei? 3 anos atrás. Em 3 anos eu perdi 8 quilos, é muito pouco. Mas eu comecei. Mudar algumas coisas na minha vida. Nada espetacular, não. Coisas pequenas. Só que os resultados estão começando a aparecer. Pastor, me dá a receita. Algumas pessoas aqui falavam, pastor, o que o senhor está falando? Eu falei, eu acho que você não vai querer ouvir. Porque a gente gosta do espetacular. Tomei aquela pílula ali, bum, sumiu. Eu falo, olha, vai ter que adaptar a sua alimentação, vai ter que começar a fazer exercício físico. Eu falei, pastor, poxa, que legal, Deus te abençoe. Porque é todos os dias. É todos os dias. Começa hoje, mas cuidado até com essas coisas, com as coisas espetaculares, porque, olha, é uma coisa triste, olha, escuta. Tem gente que quer ficar mais espelte, né? mais inteiro assim. Aí fala, eu vou ter que começar a dar corrida, caminhada, mas eu não posso caminhar assim, vou ter que comprar um tênis adequado, assim, porque primeiro quer parecer
para depois fazer. Não faz isso, vai. Eu fui lá em Portugal visitar o Ralph, eu falei, Ralph, vamos dar uma caminhada? Ele olhou assim para mim, vai de calça jeans? Eu falei, é a única que eu tenho, então vamos assim mesmo. Tem gente que parece, mas com calça jeans não dá para caminhar. Claro que dá. Começa, simplesmente, começa. Eu me lembro um dia, eu cheguei na conclusão, rapaz, eu quero orar mais. Tinha 17, 18 anos, eu quero orar, quero ter uma vida de oração. Aí eu trabalhava com madeira, assim, eu falei, eu vou fazer uma cadeira de oração para mim. Sabe aquela que você ajoelha assim, coloca as mãos assim, pá. Aí se eu tiver essa cadeira, dá para orar legal. Aí eu percebi, rapaz, mas dói o joelho, eu acho que eu vou ter que colocar uma espuma assim. O problema é que eu nunca terminei a cadeira e não comecei a orar. Coisa tão fácil. Quantos aqui querem orar mais? Eu quero. Então começa. Então vou orar 1 hora por dia. Não começa 1 hora, não. Começa 3 minutos. Depois aumenta para 4. Uau. Depois ora 5 minutos, 10 minutos, mas faz isso todos os dias. Daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, você vai ser irreconhecível. A sua vida espiritual vai ser irreconhecível. Tem gente, pastor, eu vou ler mais a Bíblia. A primeira coisa que eles fazem é comprar uma Bíblia de R$300. Porque aí eu vou ter poder, Aí depois chega o pastor Júlio, o pastor Kleber, o pastor Gilson e fala assim, pastor, por onde eu começo? Compra uma Bíblia, existe Bíblia de 5, 10 reais, compra uma dessa, lê pela primeira vez. Quando você leu aquela 20 vezes, aí começa a comprar uma Bíblia de estudo, que vai te aprofundar, mas começa hoje. Aliás, precisa nem comprar, você tem um celular, é de graça. Baixa aqui, é de graça. Mas começa a ler a Bíblia, a gente quer buscar o espetacular. Não, pastor, eu vou ler mais livros. Aí começa, livros é uma coisa interessante, porque parece que quando a gente compra um livro e coloca na estante, a gente já fica mais inteligente. A gente olha para os livros e fala assim, uau, quantos livros que eu tenho, mas quantos você leu? Aí vem o pastor Arão, compra a coleção toda. Aí vem o pastor Walter, coleção toda. Luciano Subirá, mas quantos leu? Começa hoje. Mas tem dificuldade. Então, por mim, você pode ler 1 livro por ano, mas começa a ler. Você está entendendo? Amém. E o que você faz todos os dias, com o tempo, começa a fazer uma big diferença. Por último, ela não existe essa expressão que eu vou te falar agora, aprendi aqui no Brasil e mudou a minha vida. Sabe qual é a expressão? É melhor devagar, mas sempre. E olha como são as coisas. Olimpíadas estavam acontecendo agora. Quantos viram, ou ao vivo ou depois, a corrida de 100 metros? Quantos viram? Que isso, gente? Mas a corrida de 100 metros, muita gente gosta. Porque tem aqueles homens musculosos, aquele tanquezinho, 10 segundos, menos que 10 segundos estão lá, o estádio vai, uau! Agora, você já assistiu uma vez uma maratona? Quem corre maratona é gente bonita? Fala sério. Nem os homens e nem as mulheres são bonitas. Eu nunca vi uma mulher bonita correndo maratona. São tudo magrinho, nada de músculo grande, e estão lá 2 horas. Tem alguns, sim, na beira da rua, assim, vai, parabéns, mas... O problema é que a nossa vida é uma maratona. E a gente fica na expectativa de ser uma corrida de 100 metros, e não é. A gente tem que poupar. Já vi, sério, São Silvestre, você, todo final de ano, aliás, agora eu acho que não teve mais, São Silvestre, você tem assim, paciência de assistir 2 horas de corrida? É difícil. Mas sabe, toda maratona é assim. Largada. Aí o pessoal sai.
Aí tem aqueles que até os 10 quilômetros estão lá na frente. Aí o espertinho fala, eu já sei quem vai ganhar, é aquele ali. Só que chega nos 15 quilômetros, o cara começa a diminuir. E quem estava lá atrás, só administrando as forças, vai passando. Aí, no último, acho que 5 quilômetros, eles mostraram os dois que estavam na frente com uma câmera que estava mostrando a temperatura do corpo da pessoa, dos dois. Aí naquela câmera era todo vermelho e o outro era rosa. E ele falou assim, olha, aquele lado do rosa vai ganhar. Porque o outro já estava nas últimas e o cara ainda estava administrando. Assim é a nossa vida. Quantos querem chegar no final e falar assim, eu guardei, acabei a carreira? Então, eu reforço mais uma vez. São as coisas que a gente faz todo santo dia que leva a gente lá. Eu estou com 48 anos, se Deus quiser, tenho mais 30, 40 pela frente, se Jesus não voltar antes. Mas se colocasse agora a câmara de calor diante de você, você já está nas últimas? Ou você está administrando força e cada dia você está se fortalecendo no Senhor e crendo, aleluia, está na grande expectativa, Jesus, quando eu vou encontrar contigo, isso vai te levando todo dia. Porque, queridos, você é testemunho, muitos aqui são testemunhos, de muita gente, muito homem bala, não é verdade? A última história, aqui de Cabo Frio. Um cara chegou para mim e falou assim, pastor, essa igreja ora pouco. Pastor, a gente tem que subir monte. Então, vocês vão uma vez por mês, mas tem que ir toda semana, pastor. E, pai, tem que orar. E assim, eu fui para casa, rapaz, eu acho que eu estou orando muito pouco mesmo. O cara está cheio de fogo, será que eu perdi meu fogo? 2 meses depois, a gente está fazendo um luau na praia, chega o cara com 2 mulheres. Cigarro na boca. Quando ele me viu, ele ficou sem graça. Eu quero chegar no final. Ainda com combustível para queimar. Você quer? Preste atenção no seu dia a dia. Senhor, eu quero espetacular. Eu quero. Quero orar e ver milagres acontecer. Mas são as coisas do dia a dia que vão definir o que vai ser de você. Vamos orar. Oh Jesus, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor me ajude, porque sei que essa pregação é nada espetacular. Ninguém vai ficar jogado no chão, vendo anjos, mas é o momento da gente avaliar a nossa vida, penetrar no nosso dia a dia e fazer pequenas mudanças, nem são mudanças espetaculares. Mas se todo dia eu dou a minha caminhada em volta do meu bairro, daqui um ano o meu corpo físico não vai ser mais o mesmo. Daqui a 10 anos eu vou estar muito bem. Senhor, se eu leio todo dia um parágrafo da sua palavra, isso vai fazer uma diferença daqui a uns 5 anos, vai fazer uma diferença. É nada espetacular hoje, é até pouco. Depois aumento para 1 capítulo, depois eu vou aprendendo e vou buscando. Daqui um pouco eu me torno um gigante espiritualmente, que conhece bem a tua palavra. Senhor, nos ajuda, a gente tem uma fascinação pelo espetacular. A gente procura esses momentos que vão definir a nossa vida, mas o que define a nossa vida é a vida ordinária do todo dia. Senhor, nos ajuda. A tua palavra, o Senhor falou que o Espírito Santo nos ajudará a conhecer a verdade, e essa verdade nos libertará. Que essa verdade seja ancorado no nosso coração. Eu sei que até o mundo evangélico às vezes conspira contra isso, porque o que a gente ouve nos rádios, que é hoje, que é uma oração, que um momento vai mudar tudo. Mas a verdade é que são as nossas atitudes do dia a dia, todo santo dia, que vão definir o que vai ser da gente.
E eu, Ralph, eu oro, Senhor, me ajuda. E chegar no final e falar assim: eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Eu guardei a fé. De ser um Caleb da minha geração. Que 40 anos depois, fala assim: eu ainda tenho a mesma disposição de entrar e sair, de guerrear. A mesma. Depois de 40 anos no deserto, vendo os outros morrerem, esperando a geração toda acabar, chegar depois de 40 anos e falar assim: eu ainda tenho a mesma disposição. A fé ainda está viva. Eu quero aquele monte ali. Todo dia eu sonhei com ele. Eu quero ser um Caleb da minha geração, Senhor. Eu sei que foi o dia a dia que fez Davi um homem segundo o coração de Deus. Senhor, eu não quero me deixar enganar pelo resumo que a Bíblia me mostra ali. Foi ungido rei, depois foi levantado rei, foi bênção até o último dia da sua vida e acabou. Não é assim. Lutas, dificuldades, alegrias, formação de caráter, decisões importantes todos os dias. Decisões importantes todos os dias. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor vivifique essa palavra no nosso coração. Que ela seja no profundo do meu coração em primeiro lugar, também dos meus irmãos, guardado no nosso coração. Nos ajuda a tomarmos decisões agora, pequenas mudanças, que daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, vão se tornar a revolução que a gente tanto espera na nossa vida. Quero te convidar a você penetrar um pouco na sua história. Pedir ao Espírito Santo, faça Deus o seu aliado. Ele tem interesse de mudar a sua vida. Faça dele o seu aliado e fala: Senhor, me mostra onde pequenas mudanças vão gerar grandes diferenças lá na frente. E toma decisões hoje de manter uma disciplina, chegar lá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Permaneça de olhos fechados, vai buscando, Senhor, me mostra onde eu posso, onde eu devo. Talvez você já sabe, o Espírito Santo já está trabalhando, você nem precisa perguntar, porque você já sabe. Então pede força para manter você no curso, para chegar lá. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Senhor, o nosso pão de cada dia dá-nos hoje. Não nos dá um monte de pão de uma vez e depois, mas o pão de cada santo dia nos dá hoje. Em nome de Jesus. Obrigada, pastor Ralph, por essa palavra. Queria que você se colocasse de pé nessa hora. Eu queria contar a história de uma canção que nós vamos cantar. Pastor Ralph estava no retiro, no período de carnaval, em 2008. E num momento espetacular e extraordinário da parte de Deus, ele ministrou uma mensagem dizendo: independência é morte. E naquele momento extraordinário nasceu uma canção. E eu lembro que eu estava sentada numa carteira escolar, e o Senhor ministrando, foi num período pela manhã, e eu comecei a escrever aquela canção. O Senhor ministrava e eu ia escrevendo, Deus ia me dando e eu escrevendo. Mas eu quero dizer
que para viver aquele momento extraordinário que eu tive ali, eu precisei muitas vezes ter a consciência de que o ordinário iria me manter dentro daquilo que Deus havia feito naquele momento. E nós queremos encerrar esse momento com grande alegria, dizendo para o Senhor que nós decidimos te amar, Pastor Ralph. A igreja sabe que nós já passamos muitos momentos difíceis. E vocês também decidiram nos amar. E a decisão de amar no ordinário é que tem levado a gente a lugares altos. Então que nessa noite você possa olhar para essa pessoa que está ao seu lado. É a pessoa que convive contigo no dia a dia. É a pessoa que está no ordinário, no cotidiano. Essa pessoa aí do seu lado. Gente, pode olhar, não tenha medo não. De repente você ainda nem olhou nos olhos dessa pessoa que está aí perto de você. Olha, tenha coragem de encarar nos olhos. É sua família, de repente você nem disse um te amo. É tão comum. Mas o Senhor quer transformar o nosso coração nessa noite, queridos. Para que a gente possa valorizar o ordinário. Porque na hora que nós perdemos alguém, é que a gente começa a valorizar aquilo que a gente não fez no ordinário. Então que nessa noite nós possamos sair daqui com muita coragem e ousadia para viver, porque tem que ter coragem e ousadia para viver o ordinário de Deus. Eu nem sei como que eu vou cantar essa canção. Obrigada, pessoal. Eu decidi te amar e viver ao seu lado.
de te amar.